boa noite, seja mais uma vez bem-vindo à nossa live e podcast A Verdade. Nós estamos no Instagram e no Facebook. No Instagram, A Verdade 369 e Brasileiro do Politizar. Nós estamos hoje aqui com o nosso convidado, mais uma vez, o irmão Alceu Campos. Alceu Campos, eu me esqueço muito o nome da cidade. Boa noite, pessoal. Alceu, você tem e-mail e contatos? Pode anunciar aí para as pessoas poderem te seguir. Canal do Instagram Alceu Campos, Facebook também Alceu Campos, Quai Alceu Campos e YouTube também Alceu Campos. Tudo Campos, né? Tudo Campos, tudo meu nome. Muito bem, gente, o nosso é A Verdade. A Verdade 369. Você colocando lá, você vê Brasileiro do Politizando também. Brasileiro Politizando no Instagram. A única diferença é o Brasileiro Politizando. Vamos publicar do nosso amigo lá, o Jair. Jair, é. Jair. jairnoticias.br, né? Jair, Notícia BR do YouTube, do Instagram é Jair Tavares, do Kawaii é Music Connect e não sei mais os outros. Quando ele vier da próxima vez, ele nos passa a entrar para nos informar melhor. Bom, minha gente, nós vamos continuar aquela mesma live, da primeira live que nós tivemos, que é o que aconteceu em frente dos quartéis, porque não deu certo aquele movimento. O Jair, nosso amigo Jair, assim como o seu Campos, estiveram presentes conosco naqueles 30 dias em frente aos quartéis. Então, nada melhor do que essas pessoas para que passaram por essa experiência, estiveram lá em frente, né, contar de acordo com o tempo, né, vamos dizer, o tempo que ficaram presentes lá, participando e vendo a situação. Então, vocês são, como se diz assim, uma câmera ao vivo, uma foto, uma máquina fotográfica ao vivo que gravou tudo, viu tudo, tá tudo na cabeça de vocês, não é? É isso aí. Então, me diga lá. Bom, continuando lá, na nossa chegada, que eu estava contando na minha chegada lá, porque cada um teve o seu motivo ali para chegar lá, né? Eu cheguei lá através dos grupos, que eu criei o grupo, fomentei no grupo, coloquei lá e tal. E chegando lá, como eu estava falando naquele dia, eu percebi que as pessoas tinham... todos estavam ali pela pátria, mas porém com foco diferente. Entendeu? Enquanto o nosso foco da nossa comunidade, do nosso grupo, era que a gente chegaria ali, ocuparia a frente do quartel para pressionar as Forças Armadas, porque até então nós, dentro da nossa ideia, a gente tem aquela convicção que os poderes todos, ao longo dos 30 anos, que eu lhe falei, né? Só para voltar aqui à memória de vocês, na primeira semana a gente falou como que a esquerda trabalhou no sistema, entendeu? E até o ponto que chegou a não reeleição do Bolsonaro. Aí, do assunto em diante, a gente falou da manifestação. Falar a verdade, na reeleição foi... Pois é. Não pode nem falar, né? Mas é aquela coisa que começa com G. Aí chegou até o ponto de os quartéis. Aí, retomando o assunto dos quartéis ali. Quando nós chegamos ali na frente do quartel, que foi o pessoal que está no nosso grupo, na nossa comunidade e tal, a ideia era o seguinte: chegando lá no quartel, pressionar as Forças Armadas, e as Forças Armadas ia fazer o quê? Se manifestar contra ou a favor. A favor, ou está esperando a favor dele, né? Isso, e foi isso que aconteceu, entendeu? O general Paulo Sérgio veio a público, emitiu a nota dizendo que cabia ali melhoria nas urnas eletrônicas, mas ele assim, aceitou. Ele falou entre aspas, então ele se isentou praticamente. Então ele, tipo assim... Então ele se isentou. Acovardou, como muita gente fala por ele. Então ele aceitou, vamos supor assim que ele aceitou a situação, né? Então a gente deveria ter entendido, tipo assim, se todo mundo tivesse o mesmo pensamento que a gente, todo mundo teria entendido que no momento em que ele aceitou... Você está falando que a gente, assim, os militares? Todos os manifestantes que estavam lá. Presente. Isso, todos os manifestantes, porque o pessoal... Eu estive lá, Campos. Só que nem todos tinham essa compreensão. Por isso. Não sei. Então... Eu não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento. Qual que é a nossa linha de pensamento aqui agora? É tentar fazer com que a direita seja unida num pensamento só para trabalhar os futuros da direita no Amazonas. E, querendo ou não, o movimento pode ser patriota ou não, mas todo mundo chegou ali por conta da política suja que instalou no nosso Brasil. Então, chegando lá, a gente se dando conta que todo mundo estava com ideias diferentes, eu comecei a me decepcionar. Pode-se dizer assim.
Porque na medida que o tempo foi passando, que eu cheguei lá no quartel e falei bem assim, ó, eu fui criador da comunidade em muitos grupos, as pessoas não me conheciam, tendo visto que eu sou muito antigo em alguns grupos, eu era militar ainda, eu fiquei ativo até 2021. Então as pessoas não me conheciam, sabia que eu estava em grupo, mas não me conheciam. Então quando eu cheguei na porque militar não podia participar, né? eles não podiam participar, não tinha voz. Não pode ter voz aberta. Então, quando eu cheguei em 2022 na manifestação, eu comecei a conversar com um e com o outro, então eu comecei a falar dentro da Constituição. Entendeu? Eu abordava uma pessoa e perguntava, por que você está aqui? A pessoa me dizia, não, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Outros mais radicais, não, porque por isso, por aquilo. Aí eu falava, olha, o que vai acontecer daqui para frente? Todo mundo vai ser expulso dos quartéis, as Forças Armadas não vão, a gente está aqui para pressionar que ela atenda ou não, se ela não atender, todo mundo tem que sair. E aí tem aquela senhora do café, que eu vou citar o nome dela, que ela foi a pessoa com quem eu mais conversei, ela me perguntou assim, não sei muito o que a gente pode fazer. Uma morena? É uma branca, cabelo grisalho. Tava com a morena lá. Uma morena que parecia uma magrinha. Isso. Então ela me perguntou assim, eu sei o que a gente pode fazer então daqui para frente, para que essas manifestações possam dar resultado. Eu falei, cara, dia 1º, todo mundo saia das frentes dos quartéis, e todo mundo que está aqui procura se catalogar. Coloca num grupo só. Está CDM de 1º de janeiro, né? Sim. É porque, na medida que quando o general falou, quando eu cheguei lá, que eu vi que todo mundo tinha ideias diferentes, colocações diferentes, eu estou lhe falando, eu fui muito ingênuo. Porque por mais que a nossa comunidade tivesse ali em torno de uns 4 mil envolvidos, estava em torno disso, que era muita comunidade, muito grupo, quando eu cheguei lá, a proporção era muito maior. Muito mais. Então, quando eu cheguei lá e vi que a minha ideia não era a mesma de todo mundo, eu fiquei, foi passando o tempo, eu fui tendo essas decepções. Entendeu? Entendi. Logo no início, aquela multidão. Isso. Quando eu cheguei lá, eu vi a multidão. Só que eu só fui conhecer os ideais de todo mundo quando eu cheguei lá. Com o tempo também. Com o tempo, isso, com o tempo. E na medida que eu fui percebendo que as pessoas não estavam no mesmo objetivo, na mesma mentalidade que nós, porque não tem o quê? A Constituição. O mesmo vigor também. Isso, não tem a Constituição como mapa, elas acreditavam em tudo. Em tudo. E eu realmente vi que estava indo embora justamente aquelas que não tinham muito conhecimento, realmente pela empolgação. A maioria que estava lá, a grande maioria, que não foi tanta, né? Mas no final eles ficaram lá, eles ficavam realmente baseados na Constituição. E mesmo assim, já sabendo da situação, ainda ficaram permanecidos com aquele não vai de pé, vamos dizer assim, que acontecesse o milagre, né? Você. Aí eu fui me dando conta que as pessoas tinham um objetivo diferente, eu comecei a conversar com ela, enquanto eu peguei essa moça do café lá, e eu comecei a conversar com ela, e ela me perguntava assim, qual que era o correto a se fazer depois que, na minha ideia, o que ia acontecer depois dali? Eu falei, cara, eu mostrei para ela o vídeo daquele do ministro, falando que não ia aceitar a toleração, não ia tolerar manifestação golpista na frente do quartel. Então já era um recado que o Lula ia subir. Vou já falar do Lula. Eu falei, cara, o pessoal, quando eu sair daqui, tem que todo mundo se catalogar, independente se aqui tiver infiltrado ou não, catalogue todo mundo, para que todo mundo trabalhe no objetivo só, numa ideia só. Aí eu anotei aqui, ó, as decepções que eu tive no decorrer desse período, do dia 1 ao dia 1º. Eu anotei aqui, ó. A primeira foi as fake news. Patriota que acompanha o cenário político no Brasil e tem como mapa a Constituição, ele não cai em conversa fiada. Ele não cai em conversa e não fica assistindo piada. Se fizer muita piada e achar aquilo engraçado, aquilo pra mim é fake news. Aí olha só. A primeira fake news que eu cheguei lá e me deparei. 72 horas para o TCE apresentar código-fonte. Como é que a gente desfaz essa fake news? Diga lá. Supondo que o senhor seja técnico. Supondo que o senhor seja técnico. Quando tenha conhecimento ali na área técnica de informática. De informática voltado para a fonte. Isso. Se o senhor não for se o senhor não for convidado para a cúpula, para o Ministério e para as pessoas envolvidas, o senhor pode até aprovar. Eles não vão aceitar. Não vão aceitar. O que o ministro Alexandre de Moraes falou? Nós não vamos aceitar qualquer desacordo com o que nós estamos afirmando. Eles fizeram um técnico por eles mesmos. Então por aí nós estamos entendendo que, independente do que foi decidido ali, o que ia valer o quê? Que as Forças Armadas falou. As Forças Armadas não falou que eles fizeram a avaliação, encontraram ali possíveis, que era cabível, possíveis melhorias.
mas que não podia fazer nada. Então, por aí, essas 72 horas aqui, ó, já tinha caído por terra. Outra fake news aqui, ó. Exército está se movimentando pelo Brasil em prol dos patriotas. Vou só lhe dar um exemplo. Em 2021, e pessoas intelectuais, pessoas que têm para mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, fomentando, bombardeando na internet. E quem era eu? Que ia num grupo e no outro para dizer isso é mentira. Aí o que a pessoa fazia? Me excluía, você é esquerdista. Eu criava o grupo, muitas vezes foi excluído do próprio grupo que eu fiz, entendeu? Porque eu ia lá e explicava pro pessoal, eu sou militar, eu sei como funciona, entendeu? Como desmascarar essa fake news aqui do Exército se movimentando? Por exemplo, em 2021, eu participei da Operação Amazônia. Se aquela manifestação de dezembro fosse em 2021, aonde você passasse, você ia ver movimentação do Exército. Comboio gigante, um tiro de astro, um veículo que chama muita atenção, blindado. O que reforçava essa fake news, né, o povo acreditar, é que naquelas horas, aquelas datas lá, me lembro muito bem, que estava tendo umas batidas nos morros com os traficantes, etc e tal, e apareciam aquelas situações, né, pessoal, muito daqueles vídeos estão combatendo, muito daqueles vídeos são em reais antigos. Isso. E as pessoas bombardearam na internet, aproveitaram o momento para ganhar like em cima daquilo. Claro que... Aí vamos lá, supondo que em 2021 fosse a manifestação de 2022. Aonde os blindados passaram e aonde os tios de astro passou, ia ter milhões de filmagens dizendo que era em prol da manifestação. O que acontece? Se as Forças Armadas realmente fossem intervir na política do Brasil, dentro da legalidade, a gente tem que aplicar pela Constituição o artigo 142. É decretado pelo presidente, ele não decretou. E outra, a nossa Forças Armadas dispersas no Brasil inteiro, ela tem cada área tem a sua necessidade. Cada área do nosso Brasil tem a fotografia. O Exército Brasileiro no Brasil, dentro da área nacional, cada área é destinada para uma finalidade. Por exemplo, aqui na Amazônia nós somos os de arma-céu. Temos o 1º BIS, vários batalhões de infantaria de selva, especialidade de selva. Lá na Caatinga, o Exército atua com o Exército para Caatinga. No Rio de Janeiro, são os PQD, então tem a sua finalidade. Então, se um decreto do presidente viesse para que fosse aplicado às Forças Armadas em qualquer território do Brasil, tinha que estar em estado de guerra. Entendeu? Tinha que estar em estado de guerra. Então, isso não ia acontecer. Não existe a possibilidade das Forças Armadas estar se mexendo. Fazer alguma coisa sem essa liderança. Isso. Que até se o presidente dissesse bem assim, eu quero Força Armada hoje, ninguém vai se movimentar lá do sul para cá para o norte, do norte para o nordeste, não vai. Todo mundo já está na sua área. O telespectador aqui tem uma pergunta, e por que foi feita aquela movimentação lá? A gente víamos caminhões, né, para lá e para cá em frente ao CMA, né? Só pararam de filmar. Se você for nas 4 horas da manhã, ali na frente do CIG, vai ter viatura saindo lá para BI4, BI2, para instrução, todo dia tem. E o povo ficava acreditando, né? Exatamente. Porque tinha gente se aproveitando e fomentando isso na internet. Entendeu? Se você, eu lhe convido, confere aí. Todo ano, no decorrer do ano, ó, funciona assim, todo ano o Exército Brasileiro faz operação conjunta, não só com o Exército, dentro das unidades, por exemplo, tiro de aço, não é daqui do Amazonas, é lá parece que é do Nordeste. Então, como naquele ano o exercício era aquele, trouxeram todo o equipamento para cá, todos os veículos para cá de tiro de aço. Sabe por que isso acontece hoje? Até hoje não acontece. É treinamento. E o povo é enganado, porque o povo também não procura ler, não procura tomar conhecimento, né? Como nós sempre falamos. E como os governos aí sempre fazem, esse governo esquerdista. Quanto um povo mais analfabeto, mais burro, melhor para eles governarem e manipularem as pessoas. Com relação a isso daí, né, estou falando em estado de sítio, o presidente ter poderes absolutos, né? Está tudo orquestrado de acordo com aquela primeira coisa que nós citamos lá, os 11 mandamentos do 10. Os 10, né? O decálogo de Lênin. O decálogo de Lênin. Inclusive, né, gente, é bom vocês procurarem, se informar mais e ler, para que você veja como a situação tá normal, tá igualzinho. Tá normal? Tá igualzinho, seguindo essa sequência, esse número aí. Nós temos um exemplo da situação que está acontecendo aqui do nosso lado, né?
Venezuela. Exatamente. Me perguntaram essa semana se procede a possível... Se acontecer, do jeito que está, né? É possível? Porque funciona assim, a Constituição fala no artigo 142 que as Forças Armadas têm como comandante supremo o presidente. Imagine esse cidadão aí. Supondo o que ele não vai fazer? Supondo que o nosso presidente é aliado com o Bolsonaro, ou com o Nicolás Maduro. Se o Nicolás Maduro tiver orquestrado um plano assim, a gente está querendo dar o golpe lá no Brasil que nem a gente deu aqui. Só que a direita lá é muito forte, a população já está mais esperta. O que a gente faz? A gente programa uma guerra aqui perto, bota os militares para intervir dentro do Brasil, aí o presidente vai estar amparado, decretar um GLO por segurança nacional, que vai no artigo 412 ali numa intervenção federal. Numa intervenção federal, o presidente ganha total poder absoluto. Eu coloco assim essa observação para o seguinte. Pessoal, isso não é verdade. É verdade. Não é verdade. Mas é apenas uma pergunta que o seguidor me fez. E uma suposição que nós estamos colocando aqui. É apenas uma suposição. Mas, entendeu? em todo caso, é possível, né? É uma estratégia. É uma estratégia. Porque na condição... Porque eu fico pensando assim, olha só. O cidadão lá, né? Passou anos e anos, diz ele que aquela terra é dele. Então por quê? Na época dele lá, ditador, vamos dizer assim, né? Anexou lá antes, quer fazer isso agora, né? E tentando convencer o povo lá, etc e tal, justamente agora, quando a gente está vendo essa movimentação geral, global, vamos dizer assim, de um partido demoníaco aí. É de se duvidar, uma pessoa que é mais ou menos inteligente, tem pelo menos um pouquinho de neurônio, consegue se atentar ao que acontece perto. Exatamente, né? Consegue se atentar e ver a situação. Bom, se 300 mil empresas saem do país, como é que está gerando emprego? Se quando estava entrando, estava faltando vaga de emprego, né? Como é que a pessoa consegue se iludir, se enganada por uma mídia desse tipo? Que a mídia prega só a verdade, para dizer o contrário. Mas prosseguimos lá, aquele seu pensamento. Voltando lá, isso fake news lá da frente dos quartéis lá, que eu me deparei e me entristeci muito com aquilo. Se Bolsonaro não passar a faixa, não irá valer. Exato. A Constituição fala bem assim, o mandatário deve estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, se candidatar em um partido, concorrer às eleições pela urna e então aguardar a posse. Eles fizeram tudo direitinho. Tudo que acontece ali, ó, passear naquele carro antigo com a primeira dama é cerimônia, subir a rampa é cerimônia, tudo isso é cerimônia. Então esses passo a passo, tudo que eu te falei aqui, ó, na medida que tiraram o presidente Lula da cadeia e deram todos os poderes para eles, tudo isso aqui ele ia cumprir. Então o Bolsonaro dando a faixa ou não, isso não ia acontecer. Aí tu vê que essa Suprema, né? Ela não é neutra, não é um partido, vamos dizer assim. O partido é. Sim, isso a gente tem visto. Cego da pessoa que acredita que não. Eu sei, mas como eu estou lhe falando. Eu até acredito realmente que a justiça é certa. Eles conseguiram frustrar a direita, porque a direita não tem. Mais pra frente, eu vou te explicar o que é bolsonarista, mas que é bolsonarista, bolsonarista e um patriota. Mais pra frente eu vou explicar. Deixa eu terminar isso aqui. Essas fake news que a gente caíram por quê? Porque a esquerda está 30 anos no poder e ela é expert em mentira e narrativa. Então, o povo afora pedindo por justiça e não, sem uma liderança, qualquer fake news que colocar na cabeça, sem conhecimento, né? Isso. Então, vamos lá. Se Bolsonaro não passar a faixa, não ia valer a posse, esse aqui eu passei, né? Vamos pro quarto agora. O chefe do GCI estaria no controle da presidência enquanto o Bolsonaro estava fora. Isso já foi depois do dia 1º, né? Do dia 1º ao dia 7. Eu cheguei lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Só assim, então a faixa foi passada ou não? Foi passada. Quem que passou? Representantes de liderança do país. Índio, negro. Não viu? Independentemente se o presidente quiser, tá valendo. É cerimônia. Tu sabe o que é cerimônia? Eles seguiram a Constituição. Seguiram a Constituição. O pessoal pensava que o presidente ia passar a faixa. Não. Aqui dali é cerimônia. Vou explicar uma coisa. É igual um casamento. Um casamento, tu tem um documento aqui que tu vai se casar com a tua mulher e tem a cerimônia.
Quando tu vai se casar, se tu disser assim, eu não quero cerimônia, tu casou no papel, tu já tá Tá casado. casado, assinou. Aquele papel ali vai dizer o teu direito, o direito da tua mulher e tudo. É cerimônia. Tu entendeu? Então foi quebrado os princípios como era, né? Quebrou-se ali uma rotina. Ele fez tudo dentro da lei. Mas ele fez todos os previstos. Todo previsto. É mesmo que se o Lula tivesse chegado à presidência eleito e ele tivesse dito assim, eu estou doente, eu não vou poder ir na posse hoje. Mas amanhã, quando eu estiver bom, eu já sou presidente, porque eu fui empossado. Tá, enquanto isso, tudo bem. Mas agora, pelo que eu vi aí, o disco Lula, né? Ele subiu tão inexperiente aquela rampa, viu? Ele não sabia para onde ia. E na hora de andar no carro lá, antigo, para desfilar, ele não sabia o que fazer, puxava para lá e para cá, né? Na hora de subir a rampa, né, ficou sem direção e o rapaz que estava lá com a espada não sabia se cortava a cabeça, se cortava o braço, ele sabia direcionar para nenhum canto. Aí viu um negócio meio esquisito ali, entendeu? Não foi assim uma... Eu conheço o Lula, né, o presidente que agora que é disso. Eu conheço ele tem muita experiência sobre isso. Agora, por que virou uma bagunça ali naquele momento ali? Sem direção, sem guia. Só a história. Ele ficou bagunçado ali, sabia? Só a história de lá mesmo. Vamos já entender, ó. Vamos lá. Esse detalhe aí não vai mudar que ele fez dentro da Constituição. Constituição. Ele é presidente agora. Vamos para a próxima aqui. Olha aqui, ó. O chefe do GSI estaria no controle da presidência enquanto o Bolsonaro estava fora. Ficou sabendo dessa? Eu fiquei sabendo. Agora vamos derrubar por terra, isso aqui em poucas palavras. O que significa Vou deixar você GSI? falar isso, vai. O que significa GSI? Gabinete Inteligência. de Segurança Institucional. Institucional. Isso, inteligência. A Constituição fala o quê? Se o presidente da República morrer, quem que assume? Isso aí. Na ausência do vice, quem que assume? Presidente lá do Senado. Institucional. Não, Congresso. Congresso. Depois de 3 meses, o presidente tem que fazer o quê? Chamar uma nova eleição. Então, aonde que está escrito que o chefe do GSI, que era o general Heleno, estaria no controle do país? Exatamente. Aí Nem beleza. estádio de sítio de guerra. Aí beleza, eu chego de frente de uma liderança, pode dizer, não é liderança, Se o pessoal soubesse da Constituição, lesse a Constituição, saberia que já estava enganando ele, né? Pois é, manifestação pacífica não tem liderança, todo mundo tem que ir para a manifestação ali. Sabendo da situação. De livre espontânea vontade, então Sabendo chama da de liderança. situação. Mas tinha um camarada lá que ele era um pouquinho importante. Ele podia se dizer que ele era organizador de grupo, assim como eu. E poderia falar Ele me falou isso. E ele não informou nada para ninguém. Ele me falou isso, que o presidente, o chefe do país naquele momento era o general Heleno. Porque o Bolsonaro ele passou essa informação. Isso. Errada. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei, meu filho, Errada. há quanto tempo tu acompanha a política no Brasil? Ah, eu tô desde 2016. Que até a faixa foi passada para ele, né? Para Heleno, parece. Não foi passado, Foi cara. não? Não pode, não existe. Não pode, não existe. Então é fake news pra caramba, hein? Fake Meu news. filho, tem um pastor chamado... Leia a Constituição que você nunca vai ser enganado. Eu vou falar, tem um pastor na internet, eu vou de contra milhões de seguidores deles, mas eu vou falar uma coisa que tá dentro de Eu mim. acho que eu sei E quem é. esse cara foi responsável por Eu muito sei engano quem é. de patriota. O primeiro nome dele é Sandro. Ixi, eu sei. Que Já escrevi no canal dele. Já escrevi no canal Ele é dele. cheio de sonhos, cheio de visão, É. cheio de previsibilidade. Quando não acontece, ele cria outro caso. Cria outro caso. Tipo assim, ele cria outro assunto, aquele caso que ali ninguém nem percebe, porque todo dia vem. É, Sandro Pedra. Satanás Santo vem com Pedro. pouco de verdade e muita mentira. Vamos lá, Aprenda isso. esse camarada aí enganou muito patriota. Tá velho. sumido, Mas né? ele ainda Tá está sumido ele. enganando, meu irmão. Ainda está enganando. Enganou muito patriota. Eu tenho que sentar com alguém que acompanha o canal dele para me trazer uma das conversas dele da época lá. Esse cara foi responsável por pessoas serem presas em Brasília. Esse cara foi responsável por Não só ele, tem outras pessoas. Tem também. outros, tem uns que fizeram lá, tem uns que fizeram um cenário tipo esse aqui na frente lá da manifestação de Brasília e com voz lenta, ficar vendo pessoal, tenham calma, pessoal, 72 horas, pessoal, Eu me fomentando. lembro dessas 72 horas logo no início. Vou te falar uma coisa. Esse pastor Sandro aí, ele fez aquela fake news lá do... Deixa eu ver se eu acho ele aqui dentro desse quadro que eu anotei.
vai dar like pra ele, né? Mas tudo bem. Não estou falando o nome dele. O pessoal sabe quem é. É Sandro Pedra. O pessoal sabe Sandro quem é. Sandro Pedra. Ele Pedra. fomentou esse aqui do Exército, foi ele que fomentou esse aqui do Exército. O povo Na tá próxima vez sabendo a quem gente é. pode até mostrar esses vídeos, sabia, cara? Eu acho que eu faço isso só para reforçar mais a nossa. Tá, eu tenho outras fake news, mas essa aqui foi a que eu mais foquei aqui. Prossiga. Foi a que eu mais foquei aqui. Eu não consigo lembrar nada dele, mas esse pastor aí foi culpado de muita coisa. De enganar pode-se dizer, um manifestante. Olha aqui, ó. Eu falei aqui a primeira, vamos reforçar aqui de novo, que eu não perdi. 72 horas eu falei. Fake news do exército que estava se movimentando. Terceiro, Bolsonaro, se não passasse a faixa não ia valer. O quarto, chefe do GC ser o Heleno. Sósia do Lula. No corpo de Bolsonaro, ou o Lula morreu e teria um sósia no lugar dele. Essa aqui é a fake news do momento. Até hoje. Vamos desmascarar aqui essa do sósia aqui. Pode até ser verdade. Olha só. Enquanto fico se presta atenção. pegando o Lula, isso aí. olha só, o presidente, caramba, o Lula, vamos dizer assim, ele tem uma agenda da esquerda para cumprir. Aí eu te pergunto, se for o Lula ou se for o sósia, essa agenda não está se cumprindo? Tá. Tem que se cumprir, né? E era necessário, tinha que se cumprir e tem que se cumprir com a pessoa. Tá. Mas o que acontece? Para poder realizar o sonho deles. Pois é, enquanto nós estamos aqui entendido que se for um sósia ou não, a previsão está se cumprindo, o que acontece? Os patriotas, vamos dizer assim, os militantes da direita, que não são patriotas, estão discutindo entre si. Essa situação. Eu tenho provas que eu vi não sei quem com máscara, eu tenho provas que o Lula está com o dedo trocado, se tem provas, por que não realiza logo? Ficou com medo aí. Não. Enquanto isso, o cidadão está. Não, o que acontece. Enquanto fica se intertendo isso daí, o cidadão fica armando esse lado. Enquanto os militantes estão discutindo entre si que é mentira ou é verdade, ele está no governo e está cumprindo e realizando o poder dele. Agora eu vou te falar uma coisa, Esse pastor, agora eu lembrei, ele falou que um médico, um amigo dele ligou para ele, ó, o camarada morreu. Não acredito. Aí ele não tem nome, e ele mostra documentos que ele tira foto, que se fosse a Interpol, a Segurança Internacional, ia querer saber se era verdade. A denúncia, né? Claro. Para fazer a situação. Está se falando de uma segurança de um Estado. Mesmo sendo falsa. E se fosse falso, fosse original? Mesmo sendo falsa. Mas eu quero deixar um parecer aqui para vocês, que quando o Nine, né? Sim. Ele foi lá no Congresso para assinar aquela ata, né, de compromisso. Eu sou um YouTube investigador, eu olhei e tinha 10 dedos. Filho, 10 dedos assinando. você foi lá pegar na mão dele e contar os dedos? Mas eu vi os 10 dedos dele. Meu Você filho, pode transferir essa mão para cá e vice-versa. Não, os 10 dedos aqui, 5 aqui na direita e 5 na esquerda. meu filho, tu sabe, Não estou justificando, mas. meu filho, se é verdade ou não, tu tem que focar no que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu um presidente. A Suprema Corte está tomada de pessoas que estão jogando em prol de um lado. Quanto mais distração, a esquerda, nós temos uma esquerda no Brasil que está 30 anos, ela é profissional. É um jogo de xadrez. Nós temos uma esquerda que é profissional em narrativa e distração. Só para ter uma ideia, na Venezuela lá, quando o Nicolás Maduro queria mudar a Constituição para revolução comunista, ele estava apagando a cidade inteira. Quem me falou isso foi um camarada que hoje trabalha comigo, inclusive hoje foi até me visitar, um venezuelano, foi me falar, meu filho, que o próximo passo do Lula no Brasil, ele me falou isso hoje, o próximo passo do Brasil ele me perguntou, ele me chama de Alceu, já mudaram o presidente do banco? Aí eu falei, não, daí é o presidente do... Já? Não é o Anderson Campos? Já mudou ainda ou não? Já vai mudar. Ele falou, Alceu, quando mudar o presidente do banco, que for um que esteja do lado do Lula, esse Brasil aqui vai gemer. Já está gemendo. Sem ele. Não, vai gemer mais ainda. E outro passo, ele vai tornar todas as propriedades privadas estatal do governo. Ele me falou isso hoje. As pessoas não estão acreditando que e ele me falou isso hoje.
Entendeu? Então, a esquerda é estrategista, cara, em criar narrativa e criar distração. Na Venezuela lá o cara é mais cruel, o que ele fazia? Dava apagão. Imagina você que tem um idoso em casa, doente, entendeu? E falta energia, pô, a noite todinha. Tu vai correr da sala pra cozinha o dia todinho atrás de gasolina, atrás de gerador, pro teu filho que tá entubado ali, ou teu idoso que tá entubado ali não morrer. Em um hospital, se faltar energia no hospital. Isso que acabou de falar que vai ser pro Estado, né? Eu fazia umas pesquisas aí, se isso for aprovado, por exemplo, você tem tua casa. Se a tua casa vale 100 mil reais, né? Então fica 80 mil pro Estado e 20 para ti? Socialismo, ele trabalha o social. Ele não trabalha o social, é capitalismo para eles. A enganação é essa. Tipo assim, a pregação da esquerda, eles trabalham a ideologia socialista, e a ideologia socialista ela trabalha para o social. Só que é aplicado por corruptos. Pode-se dizer assim, aplicado por corruptos. Se o socialismo fosse aplicado por um governo do bem, como nós temos no mundo inteiro países que são socialistas e deram certo, qualquer nação daria certo. Porque realmente trabalha ali a divisão dos bens por igual. Pobre, rico, gerando emprego. Qual que é o problema do socialismo que pregado ali pelos nossos aqui da América Latina? É que eles não produzem emprego, só produz gasto. Inclusive, tu já deve ter visto o presidente Lula falando na seguinte forma que temos que tirar dos ricos para dar para os pobres. Entendeu? Isso faz com que qualquer empresário vá embora do Brasil. Isso acaba com o emprego. Tá indo, né? Entendeu? Isso é só uma jogada para enganar o cara que está numa... A última agora, por exemplo, essa que vai ter amanhã, parece que vai ter o grande negócio esqueci até o nome do céu. Que é o caso dos impostos aí, da arrecadação. Para aumentar a arrecadação? Isso é para causar inflação, que rapaz, ele sabe que, vai estar tirando praticamente emprego, está citando para tirar emprego. Cara, é presidente, ele não é para pensar no povo? Ele está pensando o quê? Arrecadar, prejudicar os empresários, que vai, logicamente, vai embora, arrecadar mais, vai deixar a população na mão dele. Ou eles estão vendendo mais país, pobre. Né? O povo não está vendo isso, ainda vão discutir, vão discutir, meu amigo. Eu tenho uma visão de que essa coisa vai prejudicar a nação inteira, uma grande multidão de pessoas aí. Se eles estão mandando o empregado embora. Isso é uma artimanha e uma jogada. Se eles estão mandando os empregados embora, então está na carteirizada que eles estão vendendo o país. Como que eles vão gerar recursos para eles, né? Vou explicar. E fazer a Venezuela. Mas vamos continuar na nossa sequência. Isso aí já é uma discussão. Então, sósia ou não, quem está sendo enganado é militante que se diz patriota. Porque quem tiver a Constituição na mão e se atentar porque a esquerda fez e faz, não cai em conversa de sósia. Na história do mundo, para que já se utilizou sósias? Eu vou usar pessoas aqui bem importantes. Um exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele já se utilizou de sósias? Segundo algumas investigações, sim. O presidente dos Estados Unidos, da França, como é que é o nome daquele terrorista lá que tacou o avião nas torres? Bin Laden. Foi Bin Laden? Bin Laden. Tem certeza? Olha, eu vou na tua aqui. Essas pessoas aqui usaram sósias. Para quê? Um exemplo, o presidente dos Estados Unidos é um cara muito importante, ele compra guerra com muitas nações. Então, se utilizaram de sósia dele pela segurança. Tinha muitas nações distantes que ele tem que fazer e comparecer de presente, que era de risco. Imagina aí um presidente dos Estados Unidos chegar lá em Bagdá, ou no Nepal, no ano de 2007, estado de guerra. Todo mundo viu que o sósia chegou lá e falou outro idioma. Não era o idioma do presidente americano. A cara, a aparência, cagaram e cuspiram dele, a maquiagem era igual, mas ele não falava o idioma do americano, então ele ficava calado muito tempo e teve uma hora que ele foi pedir água lá no idioma dele. Tu entendeu? Então, por que algumas autoridades se utilizam de sósia? Pela segurança. É provável que o presidente, essa conversa de sósia, tenha se utilizado desse artifício? Sim. Porque ele temia que alguém fosse radical demais, utilizar uma arma ou um drone para tentar controlar na posse dele. E ele mesmo falou, o bolsonarista queria atacar a gente na porta. Então a gente não descarta a possibilidade de ter utilizado essa estratégia de sósia. A gente está dando uma desculpa aí, né?
Então, estamos dando uma desculpa para ele. Então, o Osama Bin Laden foi comprovado que a equipe de inteligência não conseguiu. Parece que foi 4 operações fracassadas. Estuda lá Histórias do Poder americano, que tu vai ver lá. Teve 4 operações fracassadas, que o primeiro sniper que foi bater ele não teve coragem. Pensou no filho. Na segunda operação já não foi um sniper, parece que foram 5 posicionados para pegar ele. Chegaram lá, tinha 4 sósias do cara. O que destruiu as torres de Anfa foi o Osama Bin Laden, mas parece que esse cara que está contando é quase igual do Saddam Hussein. Não, estou contando do cara que atacou lá nas torres lá. Ele foi pego na última operação com sucesso dentro de uma caverna, de um prédio fechado, tipo uma fortaleza. Os PQD invadiram por cima, invadiram a lateral. Saíram silenciando passou até na jornal. É, isso aí mesmo. Então, já se utilizaram desse artifício nesse aspecto. Pode ser que o nosso presidente tenha se utilizado, talvez pela sua segurança, mas, parceiro, vai viver acreditando que é verdade ou não, fica nessa dúvida. O dia não vai entrar pro Senado agora porque ele indicou, meu parceiro. Quem acredita que foi honestamente? O dia não tem. Essa situação aí não era nem para ele conversar com as pessoas, né? Eu vou lá e eu vou te 50 milhões, a gente dizer assim. Não pode falar isso, que vai ter que provar. Tem que provar, né? Não sei o que estou falando, é que estão dizendo por aí. Não pode afirmar que vai ter que provar quem está pagando. Pois é, o correto seria a pessoa vai ser eleita, etc e tal, né? Então não se deve conversar. Essa do momento aqui, que é a última fake news do momento, eu peço, por favor, patriotas do meu Brasil, tenham como norte a Constituição, o que está escrito. Fica mais fácil vocês terem um norte a acertar. As coisas. Beleza? Agora eu vou acabou aqui as fake news, tem outras mais, mas isso que foi a mais importante, mas eu vou aqui para... Olha as armações, olha só, as armadilhas. A pergunta que me fizeram lá, o que fazer para a gente acertar, para fazer uma direita forte em qualquer estado do Brasil? Isso é bom. Eu fui perguntado e eu estou aqui, ainda bem que eu fui perguntado nesse trajeto aqui da live dali para cá. União, pessoal, união. Vou explicar algo para vocês. Também é principalmente saber votar. Nossa, cara, isso aí eu tento multiplicar, mas eu tenho que falar por parte. União, um exemplo. Depois tem mais perguntas aí, ô produção? Tem mais perguntas aí? Então vamos puxando o assunto que vai já surgir. Olha só, quando o Lula criou o Foro de São Paulo, ele é réu, confesso o que eu estou falando aqui, e quando ele criou o Foro de São Paulo em 92, ele falou assim, tem jornal, tem tudo, ele falou que por via do voto, ele não ganharia. Beleza. Então ele fez algumas uniões com alguns países, de forma que uma unidade, um país financia a outra. Isso é de lei. Talvez vocês fiquem se perguntando no dia de hoje, por que um país aqui do lado fracassou e o mundo ainda quer investir lá? Um tratado chamado chavista. Entendeu? Então, por que na última hora Simone Tebet, a ministra do Lula, emprestou 1 milhão para a Argentina? Eu me lembro que tem uma reportagem. A gente não pode afirmar isso, mas é provável que esse dinheiro foi investido para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem isso daí, né? Ficarem bem cientes, não sei se ainda existe esse vídeo. Tem um vídeo de um ator da Globo, um velho aí, que eu não esqueço o nome dele, que fez a novela do rei, que rei sei, não sei o que lá, ele era um bruxo. Aí ele fez uma entrevista importante, perguntando tudo até do José Liceu, que até já é falecido, né? Você imaginaria que a esquerda montaria que é justamente essa organização Foro de São Paulo aqui no Brasil? Aí, rapaz, se você assistir esse vídeo, vocês vão entender do que foi implantado, a desgraça que foi implantada no nosso país. E o cara abertamente explicava tudo o que está acontecendo até hoje, só que a população, meu Deus do céu, ela escuta a verdade, mas acha que tudo é mentira. Verdade? Sim. Vamos lá. Como fazer uma direita forte? Como errar menos com a esquerda e acertar mais com a esquerda? Primeiro que eu acho que eu tenho que morrer, né? Porque eu estou caçando na minha cabeça. Também. Cara, união. Vamos lá, depois que o Lula fez esse Foro de São Paulo, com o objetivo de um país financiar o outro para favorecer a campanha, eu não posso dizer, eu vou usar esse termo, para favorecer a campanha, por exemplo, para dei a mídia da minha mão e eu alcanço tudo que eu quiser. Então,
Um cara financiável, ele compra todo quanto é tipo de mídia. Entendeu? Pessoas. Ó, o Lula está candidato, não sei na Globo, não sei na SBT, não sei no Record, não sei em todos os canais de rede social. Na época não existia, mas tinha esses canais grandes. Nós sabemos Então que é isso que eles faziam na época no Foro de São Paulo. É um financiando o outro. Tem outras vias de financiamento, que é até um crime eu falar aqui, mas todo mundo sabe, que acontece nas comunidades, não estou dizendo que o Lula fez isso, mas que acontece nas comunidades, que chama-se o Caixa de Compra de Volta. Não estou falando que o PT fez isso, mas que a gente é cidadão, a gente vê isso acontecendo nas comunidades. Então, a estratégia do Lula, depois que ele fez o Foro de São Paulo, quando ele se elegeu a primeira vez no ano de 2002, ele, com esse financiamento, ele ocupou todos os espaços políticos no Brasil. Câmaras de vereadores, as câmaras estaduais, todos. Eu lembro lá em Santarém, até o ano que eu saí de lá, quem se revezava no poder era o PT, até hoje e o tem PMDB. PT, PMDB. essas alianças. Os vereadores eram tudo do PT, e a maioria, tudo. Então, se revezaram muito tempo no poder, assim, em todos os estados aconteceu isso. Em todos os estados aconteceu. Se você lembrar, vou dar um ano aqui para você se nortear. Ano de 2005, procura quem era os governantes do país de vocês. 2005. Para você ver se não vai dar lá um PMDB ou um PT. A gente também não pode ser bem direto, mas qualquer um pode ler a política de hoje em dia, né, nessa base de corrupção. Já sabe até quem vai ser eleito e quem não vai. Aquela jogada. O cara rouba, lá, passa a mão, faz convênio com o outro lá, agora é a tua vez. Tá, então vamos lá. Como a direita acerta mais e erra menos? Com a nossa esquerda que está há tanto tempo no poder. União. Tem muito cara que pensa que por você ter votado no Lula, você é de esquerda. Você não é de esquerda, você votou no Lula por algum motivo, por você ter ganhado uma casa, ou um carro, ou por você ter se incluído naquelas classes que o PT dividiu, que eu falei lá na primeira live. O PT dividiu todo mundo em classes, você é uma dessas classes, uma dessas classes e você votou por algum motivo. Mas tem muita gente que eu conheço que votou no PT, que é honesto, que é cristão. Estava pensando de... Entendeu? Entendi. Ele pensou que ele estava fazendo certo, ele foi apenas caiu numa... O problema é que essa Caiu pessoa... numa conversa doce, Numa conversa doce. O problema é que essa pessoa não acorda. O problema é isso. Mas é aí que tá, é isso que eu estou tentando falar. Enquanto nós da direita estamos fazendo divisão de esquerda e direita, é isso, é aí que a esquerda cresce. Lembra lá daquela Lenin que ele fala bem assim, faça divisões antagônicas? Enquanto... Um exemplo, uma família que tem 4 filhos. 2 filhos escolhem para um lado, 2 filhos escolhem para o outro. A família não se entende, pô. Não se entende. 2 grupos antagônicos que nós temos no Brasil hoje, esquerda e direita. Eu coloco 3. Não, os maiores, direita e esquerda. Tem muito cara que pensa que é de direita e acaba trabalhando com a mente de esquerda. E tem muito cara que é de esquerda e trabalha com a mente de direita. O cara que é de esquerda e trabalha com a mente de direita... Agora eu coloco 4. Tem várias divisões. Tem várias divisões no Brasil inteiro. Mas a pior delas é aquela que fica na neutralidade. Não, esse aí é o cara isentão. Esse é o cara que não quer se envolver em nada. O internauta aqui está querendo saber de você o que faz para ser um patriota. Um patriota? É, um patriota de verdade. Eu tenho outra pergunta, depois você vai. Vamos lá, vou te responder aqui. Não, é o internauta aqui. Tá, vou responder pro internauta aí. O patriota é aquele que serve a pátria ou a ela presta serviços. Entendeu? Que tem um sentimento maior de pátria, que ama a natureza, que ama seu país, não, independente da crise que entrar, ele não vai abandonar nada e vai lutar até cair. Isso é um patriota, é um sentimento patriota. Tá entendido aí, Yuri? Eu recebi essa pergunta e o cara me perguntou, no complemento dessa daí, Um me perguntou o que é um assim, militante? o que é patriota? Ele estava na dúvida, ele complementou essa daí, o que é um patriota e o que é, ele me perguntou assim, por que você é bolsonarista? O que é bolsonarista? Bolsonarista é militante. Olha que eu estou falando para vocês, eu de direita estou falando que ser bolsonarista é militante. Militante é a pessoa que milita para um partido ou para um candidato. Patriota está acima dos dois. Os dois. Entendeu? O sentimento de patriotismo é pela pátria, amor à pátria sobre todas as coisas. Se você ama a sua pátria, você não quer ver sua pátria mergulhar na corrupção. Se você ama a sua pátria, você não vai aceitar que um outro país intervenha aqui para tornar o povo escravo e tomar
riquezas. Você vai pra Esse é guerra. o sentimento de patriotismo. O sentimento de militância é quando você milita para um partido. Por exemplo, eu sou militante do Bolsonaro, você é militante do Bolsonaro. Uhum. Quando ele entrar em campanha, em 2000 e se a gente conseguir ali devolver 26. os direitos deles políticos, em 2026 a gente vai estar militando para quem? Pro Lula? Não, tá doido? Então vamos estar militando pro partido do que ele Eu tiver. não sou doido, não sou burro. E pro Bolsonaro. Então, isso é ser militante. É Mas eu vou militante, pro melhor. ser militante é militar para um partido ou para um político. Ou uma classe política. Aqui, um exemplo, tantos vereadores, a gente vai militar para aquela. O que a gente não quer é corrupto, né? Não quer Então, corrupção, não não, quer traidor. quando a gente não quer corrupção na nação, a gente tem está fazendo o quê? A gente está colocando o sentimento de patriotismo. De patriotismo. A gente não, se a gente é patriota pela nossa nação, a gente não vai aceitar que um país de fora venha roubar, sacanear, tornar o nosso povo escravo. Como é E os que vai aceitar? estão aqui dentro fazendo isso são traidores. Isso. Esses traidores que a gente tem que focar neles e tirar eles da Tirar política. da política. Entendeu? Aí, mais alguma pergunta? Inclusive, né, só para complementar, falar que temos que tirar esses traidores da política, eu concordo plenamente com você. De 4 em 4 anos nós temos essa oportunidade Pois é, de aí, fazermos isso. Né? é isso aí, vamos já falar sobre isso aí. Olha só, voltando à pergunta ali, que eu até me lembrei de uma coisa. Qual que é o que aconteceu ali na frente dos quartéis? Por que tem tanta divisão? É porque muitos são militantes do Bolsonaro, Uhum. não são patriotas. Patriotas. Puxando sardinha e saco. O que acontece? Qual é o problema de ser militante? Eu sou assim. É que o cara Olha, acredita em conversa dos outros. Eu sou assim. Eu acredito no que eu estou vendo e no que eu estou observando. Se, por exemplo, vamos dizer que eu votava no Lula, eu voto no Lula. Aí eu sei que o cara traiu, roubou, etc e tal. Eu puxava a sardinha dele, gostava da ideologia dele que vinha que combatia com a minha. Mas no exato momento que ele distorceu, foi por um lado, Isso é patriotismo. entendeu? Isso eu tô é patriotismo. eu estou tendo uma visão e eu vou permanecer na visão Isso é torta do cidadão. Isso é patriotismo, ó. No caso do Bolsonaro, segue meus princípios. Mas no dia e no momento que ele trai e fazer pior do ladrão, Isso é o sentimento de eu tô pela patriotismo. nação. Isso é o sentimento de patriotismo. Um exemplo. A gente tem hoje, a gente somos aqui patriota, temos como um candidato que se adequa dentro dos nossos princípios e valores. Princípios e valores. Bolsonaro. Vai, não quer. Aí Bolsonaro faz o quê? Rouba, faz tudo O que eu não quero. o que eu não quero. Aí o que eu vou fazer? Você é um militante tonto de ficar puxando o saco dele, ficar amenizando os crimes dele, por exemplo. O que esse petista faz comigo na rede social? Ele fala, tu fala que o Lula roubou isso aqui, mas o Bolsonaro roubou joia. Eu digo, meu filho, pega os crimes da joia dele, prova que é verdade e bota ele na cadeia. Independente Entendeu? de ser pouco ou muito, ele roubou. Ele Se roubou. Isso, E foi roubou. comprovado, beleza. Não tem problema. Se todo mundo, por que é muito importante que a esquerda divide o povo? Divide o povo e tenha um militante como objetivo? Que a população, Tem uma visão, pelo menos. Tem uma visão assim, de uma coisa boa e de uma coisa ruim. a população acaba botando um cara porque ele roubou, mas fez. Ele rouba, mas ele pensa nos Esse pobres, conceito eu via muito aqui no Amazonas. entendeu? E esse mesmo camarada aqui que faz esse tipo de coisa, ele prega nas igrejas assim, que crente não se envolve em política. Outro erro. Sendo que, olha só, é verdade que o Lula, me perguntaram se é verdade que o Lula, vocês falam que o Lula, se ele colocar o comunismo no Brasil, ele vai contra os crentes? Aí eu digo, como que o Lula vai fazer isso se ele fez o dia dos crentes, marcha com a Jesus, ele fez eu digo, meu filho, existe um estágio, a Venezuela, trabalharam ali 10 anos para implantar o comunismo. O comunismo no topo da pirâmide, como a gente falou, né? Foi 10 anos de socialismo para chegar ali o Maduro. Beleza. Enquanto a esquerda vem trabalhando o socialismo no Brasil, ela vem adoçando todo mundo, ela vem comprando quem ela pode, ela vem mudando a mentalidade de alguns crentes que não se envolvem em política, não sei o quê. É a velha política. Entendeu? A política Mas veio de todo mundo. quando chega no topo da pirâmide, que é o comunismo em si, é atacar a fé dos crentes, é atacar a fé dos cristãos. Esse é o topo. No período do socialismo, ele ataca a fé dos cristãos, os princípios de valores, como, por exemplo, o cara, a gente que é de direita, a gente é contra as drogas. Por exemplo, se a esquerda conseguir botar um usuário de droga no meio de uma família que é cristão, parceiro, é problema, meu filho. É problema. Só quem tem, eu já tive parente, eu já tive amigo, tive, assim, pessoas próximas que se destruíram por causa da droga. Então, a esquerda, 30 anos que teve no poder, nunca teve uma lei contundente contra o tráfico de drogas. Nunca teve uma lei contundente contra o tráfico de drogas. A gente vê isso.
Entendeu? Uhum. Então, essa é a esquerda que nós estamos lidando. A visão que eu quero passar aqui no meu posicionamento agora é como fazer uma direita forte. A união. A união. A gente precisa de gente, a gente precisa de patriota, militante de esquerda ou de direita. Esses caras são militantes da esquerda porque não tiver alguém para chegar lá e mostrar a verdade. Tem muito cara no meio da gente que é patriota, hoje em dia é patriota e não é militante mais do Lula, porque apareceu quem falando do comunismo? O Bolsonaro. Eu tô cansado de entrar na rede social aqui, o cara diz, eu vou votar no PT, mas não voto esse cara nunca mais, eu fui enganado por muitos, mas não me engano. Então, teve alguém... O pessoal nem entendia, nem sabia o que era isso. Teve alguém para abrir como distorce. Eles distorcem, nós dizendo que nós é que somos os comunistas. Isso. Então teve alguém para abrir o olho dessas pessoas, para mostrar para eles que eles estavam indo num caminho contrário do que é no futuro atacar até eles mesmo próximo. Não vai ser atacado. Então daqui para frente, então daqui para frente, o que a direita, esse dinossauro aí vai acontecer. O que a direita brasileira em si tem que ter como norte, verdadeiramente o norte. Presta atenção na gravidade que eu vou te falar aqui. É se unir. Unir e convencer quem ainda é de esquerda a vir para o nosso lado. Nem todo mundo que está na esquerda abraça a ideologia. Muitas das pessoas que estão na esquerda realmente são de esquerda, porque foram ali enganados, foram ali aliciados ali com uma casa do governo, que para um cara ganhar uma casa do governo financiada, outros otários têm que trabalhar. Muito. Para alguém ganhar uma bolsa de auxílio, não estou te falando, não sou contra a bolsa de auxílio. Como eu já falei, bolsa para pobre é R$3.000 por 2 anos, para que ele monte um negócio e saia da pobreza. Não gastar, né? Com besteira aí, se divertir. Mas muitas têm essa mentalidade. Pois é, mas essa mentalidade a gente consegue colocar, a gente coloca nas escolas. A gente colocar nas escolas educação financeira e planejamento familiar, as pessoas tendo consciência, a gente vai mudando essa mentalidade de, eu quero receber do governo porque ele é bonzinho comigo. Isso vai fadar qualquer nação, qualquer país à pobreza. E quanto mais pobre para a esquerda, melhor para eles governar. O Lula agora esse dia fez falando em público lá, que uma pessoa que ganha até R$8.000 não volta mais na gente. Claro que não volta, parceiro. Ele tomou conhecimentozinho, né? E ele ainda fala isso, se o cara tiver um pouquinho de conhecimento a mais. Ele diz que está ganhando é muito, né? Ele quer deixar mais lá embaixo. E ele quer que ele quis dizer também com isso? Ele tem que deixar as pessoas mais pobres. Ele só não se toca nessa situação. Para ele é muito importante que as pessoas estejam na pobreza. Ele joga a situação e o povo, eu, sinceramente, não tenho a palavra de burro, cai. Só que está vendo jeito diferente, está cego, tapado. Vou te dar um exemplo. O senhor... Eu enxergo nas entrelinhas. O senhor como de direita, patriota, mais velho que eu de idade. 100 anos, vai. 100 anos. O senhor, encontrando uma pessoa que tem essa mentalidade, o senhor levando a ideia e convencendo essa pessoa a enxergar pela razão e não pela barriga, lembra lá da classe racial que eu lhe falei? Exatamente. O negro tem todo o direito dele garantido pela Constituição. Ele vira militante da esquerda, quando a esquerda fala que vai dar 1.000 pontos por mês. Que nem existe essas classes, não existe. Direito é igual, a Constituição é só uma, é para todos. Inventa e dividir essas classes em ideias e ideologias. Telespectador, entendeu? Então, voltando para a direita forte. A direita ela tem que ser patriota verdadeira, entendeu? A gente vai em manifestação, a gente vê muita gente com Bolsonaro 2026. Pela Constituição, Bolsonaro não está inelegível? É inelegível. O que esse cidadão com uma toalha de Bolsonaro... Eu diria que isso aí já é também uma fake news. Pois é, não, mas isso é falta de conhecimento, Vamos lá. Eu já fui em muita manifestação aqui, mas mesmo já vi lá o cara cidadão com Bolsonaro 2026. Pela Constituição ele não está inelegível. Se o TSE é o nosso amigo lá, se o TSE passar em um carro de fiscalização e ver o cara, não vai ridicularizar, taxar ou querer prender por campanha antecipada? Então esse conhecimento mínimo vem quando a gente lê, livrinho, meu filho, aqui Play Store, baixa a Constituição Federal. Essa Constituição vai dar legalidade para nós até o dia... Nossa morte. Não, até o dia que... Até o tempo que a gente estiver acordado, porque, o objetivo da esquerda
é mudar a Constituição. Quando a esquerda conseguir tornar qualquer manifestação de rua antidemocrática, vai dar legalidade para ela vir com qualquer força policial, até mesmo com o exército em cima da gente. Está fazendo. Viu, senhor? Aí para enfatizar. Está querendo, com esse cidadão, esse dinossauro que acabou de entrar. Para enfatizar. O que ele está querendo? Deixa eu só terminar aqui. O que ele está querendo? Ele quer, por exemplo, essa manifestação de mostrar a verdade para a população, de nos manifestar também nosso direito de verdade, nos calou. As pessoas não vão tomar conhecimento da verdade que nós estamos querendo passar, né? Mas a mídia pode falar as mentiras e concordar. Então, eu não vou poder mais discordar de nada, nem de vocês vão poder falar nada, nem de Vamos aqui, ó, pelo Facebook. Lucas Guerreiro. Censura, o que você entende por censura? Olha, existe uma delegacia de crimes virtuais. Tem conhecimento, né? A gente que tem o direito aqui de se manifestar pelos canais tradicionais, são a Rede Globo, SBT, Record, a gente está amparado ainda pela Constituição da liberdade de expressão. E agora temos as redes sociais, então a gente ainda tem esse direito garantido. Todo cidadão que se sentir ridicularizado por qualquer crime que seja transfobia, racismo ou incoerência pessoal, religioso, qualquer pessoa, você printa a conversa, pega os dados de quem causou, procura a delegacia, até mesmo a delegacia comum, que ela vai lhe encaminhar para a delegacia de crimes virtuais. E lá você vai procurar seu direito. Esse é o caminho certo. Hoje, o que a esquerda fala? Que qualquer pessoa, um exemplo, um agente público, vamos colocar um agente público, o senhor William Gomes, famosíssimo prefeito. Eu vou lhe chamar, eu sou oposição ao senhor, eu vou lhe ridicularizar. Só que eu vou lhe ridicularizar da seguinte forma: o senhor é um péssimo prefeito, o senhor não cumpre o seu trabalho e blá blá blá. O senhor, como prefeito, o senhor tem que entender que isso são críticas ao seu governo. O senhor se tornou uma pessoa pública, o senhor deve se conformar com isso. Porque eu votei no senhor. Até um cidadão. E eu fiz isso por onde? Pelo Instagram. Eu fiz isso pelo Instagram. Só para reforçar a tua palavra, né? Um certo cidadão, né? Doutor da lei, disse que você tem que se conformar porque é uma pessoa pública. Não. Eu estou tentando dar um exemplo aqui. Eu estou entendendo, vai. Aí vamos lá, o senhor é o prefeito. Vai passando essa frase tua aí, vai, professor. Isso. Aí o senhor é um prefeito e eu me dirigi ao senhor desse jeito. Entendeu? Então eu estou lhe respeitando, mas eu tenho o meu direito, até porque o senhor escolheu estar aí como prefeito. Eu sou uma pessoa pública. Então, o que acontece? Se o senhor procurar seus direitos, a justiça vai para definir assim: esse cidadão aqui é seu eleitor e ele está no direito, o senhor escolheu estar aí. Então o senhor não deve se conformar. Se ele está falando que uma rua está assim, e o senhor está falando que fez isso, fez aquilo, ele está dizendo que não foi feito, se então magoou, vai procurar lá e resolver. Se magoou, meu amigo, e vai resolver. E vai resolver. Agora, olha só, crimes de internet. Isso eu falei para o senhor pelo Instagram e o senhor me respondeu aqui: eu vou procurar meu direito. Agora eu vou cometer um crime contra o senhor pela internet, que é o que as nossas autoridades de esquerda não querem. Um exemplo. Que eu até discordo disso. Qualquer pessoa que fizer isso tem que ser processado mesmo. Um exemplo. O senhor prefeito, eu falo: seu prefeito, o senhor velho, babão, careca, eu quero comer a sua filha. Perdão, tem uma palavra. É um exemplo. Qual é o crime que eu estou cometendo contra o senhor aqui? Pela Constituição. Bom, se eu sou careca, não tem problema. O problema é que você mexeu com outra pessoa também que é da minha família. Né? Difamação, calúnia, agressão verbal. Aí o que o senhor vai fazer? O senhor vai na delegacia, a justiça vai falar pra mim: o mesmo cara, você cometeu crime, conforme eu falei aqui, cometeu crime, você vai pegar 3 anos, 10 anos ou pagar uma multa. O que eu vou fazer? Nada. Está falando da justiça. Isso. Eu não vou fazer nada, eu vou ter que aceitar a decisão da justiça, porque eu cometi um crime. Então, quando a gente vê a esquerda dizendo que temos que censurar, temos que calar os canais, porque falam demais ou eles cometem ataque contra a democracia, os membros, os membros do governo,
Isso é nada mais nada menos do que censura, meu parceiro. É censura. É censura pura. E tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, né? Porque procura buscar, né? Meu filho, Para entender, né? isso é Constituição, meu parceiro. Constituição, tá tudo Olha, na Constituição. só te dar uma ideia. Lembra da professora? Lembra da Elisa que eu te falei, da minha professora Elisa, que eu tive lá com 7 anos de idade? Ela me falou, meu filho, vocês são crianças, vocês têm que entender uma coisa, que a sociedade próspera, bem e abençoada, que tem harmonia entre todos os cidadãos e os poderes, é a própria sociedade que faz. Ela dizia assim, lembra que eu lhe falei lá eu sou macumbeiro, eu sou cristão, ou vice-versa? O que prevalece entre eu ser cristão e eu ser macumbeiro? Respeito. O respeito, meu parceiro. Você pode ser feio, pode ser em qualquer... Antigamente... Eu olhei pra você, achei defeito, o que eu tenho que fazer com você? Nada, meu filho, é lhe respeitar. É bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor, não senhor, e responder o que for perguntado e só. Por que eu sou contra? Mas o próprio Bolsonaro fez isso, de chamar o ministro da Justiça por apelido. Nós temos 5 minutos. Ele tá cultivando e motivando o quê? O desrespeito. Mas não sou eu que vou mudar essa opinião. Essa opinião é minha, é caráter meu, eu aprendi assim, eu fui ensinado assim. Entendeu? Independente de qualquer pessoa de desrespeitar, o senhor tem que respeitar. Se a pessoa passar mais além, você vai procurar seu direito. Não é motivo para, eu sou de esquerda aqui, alguém me chamou no de apelido, em vez de procurar meu direito contra a pessoa, eu vou fazer o quê? Censurar a internet toda. Para evitar esse tipo de coisa. Respeito exige respeito. Sim. Aí voltando lá, dá tempo ainda? Temos 5 minutos ainda. Dá para prolongar hoje? Não sei, eu sei do que, eu tô só na expectativa. Se você deixar lá, dá para prolongar um pouco? Daí, gente, tá ouvindo aí, né? É o motorista aqui. O motorista aí, ó. E aí? É. Já pode. Eu tenho um assunto aqui, não é pergunta, não, é um assunto aqui que nós estamos lembrando os telespectadores, né? Aqui, ó, após mais de 10 horas na sabatina conjunta, a Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado Federal, aprovou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do subprocurador Paulo Gonetti para Supremo Tribunal Federal, STF, e para comando da Procuradoria-Geral da República, PGR. Respectivamente, as vagas para as quais Dino e Gonetti foram indicados foram abertas em setembro, né, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, né, do Supremo Tribunal Federal. Então aconteceu a votação hoje, né? E foi indicado, né, Flávio Dino. Rapaz. É bom que os espectadores eles vão ficar sabendo, né? Ele tá aqui no portal do Jota. Ele tá no STF? Tá no STF Ainda agora? não, mas... Não, já foi indicado o STF? Já. Já a cadeira é dele, no caso? Amanhã vai só já assinar os documentos. Os termos, a posse. E Olha, agora? meu filho, eu vou dizer uma coisa pra você, é preocupante. Preocupante, muito preocupante. Infelizmente, quem está na inércia não consegue pensar, não consegue enxergar, não consegue agir, e não consegue entender que o movimento patriota pelo Brasil inteiro, em prol da nação, e não é pró Bolsonaro, em prol de uma pessoa, de um partido, infelizmente vai ter que, ou se acorda ou vai sentir na pele o que é o comunismo em si. Vai começar. Já desde o início do Porque ano... todas as nações, presta atenção, todas as nações da América Latina, para instalar o comunismo, tiveram como braço o Supremo Tribunal do seu país. Supremo Tribunal agora, recentemente da Venezuela, foi instituído. Não foi destituído. Teve como presidente a esposa do presidente, tipo, sem cargo, sem qualificação nenhuma, teve como presidente a esposa do presidente da República. Entendeu? Então, a gravidade do que nós estamos tentando alertar o povo, é essa. Felizmente, né? Muita gente que vai chorar aí. Consegue. Temos quantos minutos ainda? Temos quantos minutos? Rapaz, não marquei o horário, não está marcando aí, não? No meu aqui, acho que ainda dá uns 20 minutos. Pode ser? Vocês que tem o conteúdo aí, né? Eu tenho que fazer. Se eu não terminar hoje, eu vou deixar para semana que vem. Mas, vamos lá, vamos ver se a gente consegue resumir em 20 minutos ainda. Puder aí. Bom, já falei das fake news, eu estava falando de como a direita pode ser forte, eu estou falando da união. Entendeu? Pessoal daqui de Manaus, área de Manaus.
Quando eu falo união, é para todo mundo se reunir num só objetivo. Isso é impossível? Não, tipo assim, é improvável, mas não é impossível. Não é impossível. Porque se Lula, o presidente Lula, em 2002, conseguiu colocar a nossa guerra hoje é política. Entendam isso, é política. Esse sentimento de patriotismo é não aceitar que a nossa sociedade, nossa nação, nosso país seja saqueado por inimigos internos, melhor dizendo, entendeu? Então, 2024, tem um Instagram aí, tem um celular com Instagram aí, procura um Instagram aí. Quero mostrar um conteúdo aqui para vocês que está na página do PT da Gleisi Hoffmann. Enquanto a esquerda está discutindo aqui que o vereador é melhor do que o vereador não sei da onde, que o Lula tem um sósia, ou que não sei o que, preste atenção, a esquerda se articula pelo Instagram para ocupar todas as câmaras de vereadores. Esses vereadores farão um bom trabalho pela esquerda, né, claro, para que eles ocupem cadeira em 2026. Agora, né? Vai ter eleição agora em setembro. Ó, os vereadores que o PT levantar para a esquerda, segundo as páginas do PT, é para levantar vereadores para 2026. Eu coloco assim também, olha. Ó, nós de direita temos vergonha do Supremo Tribunal Federal, temos vergonha do Senado Federal, temos vergonha do Congresso, mas a culpa é nossa. Por muitos anos o povo teve o quê? Disperso, preocupado com seus trabalhos, com seus afazeres, com a faculdade da sua filha, com sítio no final de semana, no seu churrasco, e a esquerda estava se articulando no poder. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, senhor. Você vai responder? O senhor já prestou atenção que se o senhor cair num debate com um cara de esquerda, com um cara de direita, toda vez ele perde? Não tem argumento. Sabe qual que é a diferença de uma pessoa de esquerda com um cara de direita? Bom, pelo menos o do direito ele é articulado, ele lê. Ele não, qual que é a diferença na qualidade da política hoje? O poder. A gente de direita está aqui, ó, lutando na rua, gritando, enquanto o cara é um deputado de esquerda. Esse camarada lá que cuspiu no Bolsonaro, que não vou falar o meu nome, não respondeu um processo, porque o meu advogado é muito fraco. Então vou dizer uma coisa, enquanto aquele, ó, o senhor é um cidadão. Enquanto a gente está se preocupando aí só no nosso comodismo, no nosso conforto, né? No nosso progresso, o cidadão está se manifestando, entrando lá nas esferas de poder, fazendo leis que venham apenas beneficiá-los. Ele não está pensando na coletividade, ele pensa apenas no si. Por exemplo, a gente tem exemplo dos nossos representantes, né, que a gente elege ali para nos representar e fazer leis para o povo, eles fazem apenas por uma minoria. Recentemente a gente está vendo assim também. Temos aí hoje no Senado, na sabatina do Dino aí, 2 senadores, Omar Aziz e Eduardo Braga, que votaram aqui. Eles não vão dizer que não votaram. Tá salvo. Pelo menos para nós aparece. Vão dizer que é falso, é feio. Tá salvo no meu computador. Se falarem que foi falso, eu processar. Eu vou dizer o seguinte também. É fake news, porque se eles falar que não. O povo, sinceramente, dizem que tem memória curta. Para mim não tem memória curta, cidadão. Eu sinceramente, não tenho outra palavra para colocar. Me desculpe a ofensa, mas é burrice. Sinceramente, é burrice. Aí, voltando lá. Mas prossiga, vai. Quando eu digo assim que a gente é ocupado de não passar no Senado hoje no Congresso, é porque a direita eu acredito que ele não esteve no poder. Nunca. Não esteve no poder. Esse movimento de direita que está no Brasil tem um poder tão grande, não sabe que é o povo. Só dar um exemplo, se esse movimento de rua se articular e ocupar as câmaras de vereadores, e esses vereadores forem para o Congresso Nacional e para o Senado, enquanto a nossa Constituição for a nossa Constituição e ela for mudada, exatamente, a gente consegue devolver os direitos políticos do presidente Bolsonaro, ou consegue colocar uma pessoa com o mesmo ideal dele, entendeu? E vocês sabem que pela Constituição o presidente tem a prerrogativa de conceder um indulto presidencial. Patriotas nossos que foram vítimas do sistema, estão presos, que pegaram 20, 27, e o menor lá parece que pegou 4. Se em 2026 a gente tiver um camarada de direita alinhado com a gente consegue reverter a situação da direita no Brasil. Lembrando que o Daniel Silveira pegou o indulto, né? E quem tirou deles?
Tiraram dele o sistema, né? Então se ou a direita, O sistema está contra ou a direita se Vários, articula né? inteligente, não querem entender Tá com quem vocês estão reforçando jogando, a direita brasileira. Quando eu digo para você que é bolsonarista, bolsominion, e você está sendo tonto, sendo militante, é porque coisas que eu fiz vocês precisam fazer. Estudar a Constituição, beleza? É estudar a Constituição e pelo menos pensar como o inimigo pensa. Pelo menos pensar como o inimigo pensa. Aí a direita se torna forte no Brasil. Eu tenho grupo de WhatsApp meu que eu Ou vejo. pelo menos, Campos, eu deveria se ter a visão. Não, mas Eu sempre essa visão é ótima, é excelente, essa que é ideal. Mas eu coloco assim também, por exemplo, eu acabei de chamar a população, de forma geral, de boa, porque continuam votando nas mesmas caras lá. não vota. Vamos já chegar nesse Calma negócio aí, deixa eu só terminar aqui. Nas mesmas pessoas, fico colocando lá. Mesmo que eles não votem nessas pessoas, Uhum. tá lá, eles estão em discordância da presença daquela pessoa lá, mas não agem, não se mobiliza. Por exemplo, eu não votei no cidadão, né? Vota na mesma situação, na mesma pessoa, e vê a pessoa lá passando a mão, fazendo isso e tal. No ano que vem, permanece o mesmo. Como você acabou de dizer, até reforço o que você acabou de dizer. Desbloqueio. Não voto. Eu acredito que não, do jeito que está aí, né? Aquelas coisas que tem até propaganda dessa situação, daquela caixinha lá, que faz né? Aham. Rapaz, é falcatrua. Eu tenho minhas dúvidas. Eu vou explicar. Praticamente não Eu já fui tem. perguntado sobre Por causa do sistema sobre as também. urnas eletrônicas, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu não vou falar. Aparece umas e outras, aí o pessoal diz que é armação, mas não é, meu. Eu tinha presente lá, mas Vamos lá, voltando lá, sobre a direita ser forte. Tem que se unir, tem que se unir. Esqueça aquele ditado assim, que a esquerda não se mistura com a direita. E outra coisa, você é de direita que manda o esquerdista fazer o L, você é o trouxa. Você é o trouxa. Porque quando o esquerdista fez o L, todo mundo vai comer na mesma merda no também. mesmo prato. O prato é para todo mundo. Não é só pra Ou você tem empatia com o próximo, procura falar. Mas E não procura trazer esse lascamos. cara para perto da gente, ou você para de estar mandando ele fazer o L, porque nós também estamos fazendo. Entendeu? Dizer pro cara, tu vai dizer pro petista bem assim, tu acabou de perder tua fazenda aí, foi expropriada. Bem feio, faz o L. Você vai perder a carne que não vai chegar no teu prato. Você vai chegar. É claro que. Ele está incentivando ainda a continuar fazendo ela. Tá incentivando a fazer o L. O cara vai, Só pela raiva. Em vez do cara chegar lá assim, mano, você errou, Deixa o cara. você foi enganado, não sei o quê, Exatamente. vem pro nosso lado, convence o cara. Como eu tô te falando, tem muita gente que era de esquerda e voltou no Bolsonaro, porque ele apareceu ali conversando as pessoas e mostrando a verdade, o que era, o que o país estava se tornando. O problema é que tem muita gente que mesmo A gente tem que mesmo a prestar gente, atenção. mesmo a gente conversando e mostrando a situação, né? Ela permanece em cega. Por exemplo, eu acho que os homossexuais, etc e tal, dessa linhagem aí, não sabem o que é o comunismo, o socialismo que eles tanto defendem. Mas, São os primeiros que vão para a linha de batalha. não, mas tu não está entendendo. Essas pessoas elas foram convencidas. Convencidas, eu estou sabendo Quando disso. o Lula entrou no governo, em que ele trabalhou a militância, Justamente a divisão de classe. isso, na divisão de classe Essa ele foi ideologia. na divisão, quando ele foi montando as militâncias dele, Ele foi trabalhando- ele foi trabalhando- fez essa divisão. ele foi trabalhando um a um, entendeu? Deixa eu achar aqui o vídeo dela. Só parece que não gosta de ler, não gosta de ter conhecimento. Como eu falei naquela live anterior, né, que eu conversando, né, com alguém e sobre política, né, aí, eu não gosto de falar de política, né, e eu falei para ela assim, tu gosta de falar em política, mas por que tu votou? Se tu não gosta de falar em política, tu não vota. Eu votei porque senão ia pagar a multa. Então, cara, a multa não é. Dá pra pagar. Agora só não pode dizer que tu gosta de política se vota, né? Se não gosta, não vota. Tem que votar mesmo. Simplesmente assim. A gente vive num Brasil que é muito estranho. Um moleque de 16 anos que não pode responder pelos seus crimes, não troca tiro na favela com a polícia, um moleque de 16 anos faz segurança de boca, troca tiro com a polícia.
respeita o sistema, Não é preso, não é atenta nada, contra a não segurança, não pode cumprir pena porque é menor, não pode ser condenado a apenas rígida porque é de menor, mas pode. Por quê? Por que será que já não fizeram a cabeça daquela criança? Porque foi trabalhado assim. Militantes. Foi trabalhado assim. Já começa lá com as criancinhas, nem sei de onde Olha, vai. se tiver eu tiver uma oportunidade É minha Pocotó, etc e tal. se eu tiver uma oportunidade de vir aqui no canal aqui para gravar de novo, a gente vai falar Provavelmente sobre... eu vou ficar com você até o fim do mundo. Né? Ei, eu até vi, tem um país aí, tem um país aí que eu não vou falar, que eles pegam a molecada desde pequeno já para treinar, né, para ser guerrilheiro, né? Militante. Enquanto o nosso eles ensinam a dançar, né? Gosta de dançar, né? A dançar, A dancinha, se né? rebolar. achar que eu vi. Oh, meu Jesus. Mas resumindo, pessoal, entra na página do PT, que tá aqui a página do PT, entra no Instagram deles. Vocês vão ver que esse pessoal aqui, diferente da direita, eles não estão preocupados se o Bolsonaro é sósia ou não, eles não estão preocupados com essas fake news, que a direita caiu por todo tempo no Brasil. Parem de acreditar em YouTube, vão ler a Constituição, entendeu? Entre na página do PT, que vocês vão acompanhar os passos deles. Talvez você possa estar perguntando assim, senhor, tu acredita nas urnas eletrônicas então, porque tu está falando para a gente se preparar para a política. Não é. A esquerda não é doida, ela é inteligente. Se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, vocês vão ver que o Lula entrou para a presidência jogando dentro das quatro linhas, porque pode-se dizer que pelos bastidores foram garantidos de direito para ele. Entendeu? Mas dentro da Constituição ele tem todo previsto dentro da Constituição. Por que ele não pode jogar isso para cima Mas só que eu acredito que não seja o Lula. O Lula não é tão inteligente assim, não. É o sistema, rapaz. Mas o sistema... A gente pode conversar sobre o sistema. Então, global. Então, olha só, vamos aqui colocar as minhas dúvidas sobre a urna eletrônica que já me perguntaram muitas vezes, eu vou falar agora. Eu não tenho dúvida, mas... Vou falar aqui, olha só. Urna eletrônica. Ela não emite aquele bilhete. Se eu tô preocupado em ser transparente, em provar por muitas falas que eu falei aqui, agora vocês vão estudar sobre e vão dizer esse cara tá blefando. Não é um blefe, é porque a Constituição ela tem muitas brechas. Entendeu? E quando eu digo que o Lula andou tudo na Constituição, é por causa das brechas. Entendeu? Mas só pela transparência já era o suficiente para o ministro Alexandre de Moraes ter sido afastado do cargo. Por muito menos, muito já. Porque o plebiscito, tem coisas que favorecem a esquerda no Brasil que vocês não sabem. Chama-se arrecadação de nomes para o plebiscito contra o aborto. A maioria dessa relação quem faz é a esquerda. Como que eu sei? Eu estudo inimigo. Porque a Constituição fala bem assim, todo poder emana do povo. É o plebiscito que ele faz, né? Ele escolhe aquelas pessoas a dedo. A dedo. Então, olha só, todo poder emana do povo. Não, então, foi o povo que escolheu. Olha só, todo poder emana do povo, entendeu? Mas o povo. Eu chamo isso de artimanhas. Vamos lá, todo poder emana do povo, mas vai lá para o Congresso e para o Senado, a metade da nação brasileira que é contra o aborto e a metade da nação que é contra a favor? Não vai. A gente escolhe uma pessoa e essa pessoa lá dentro, ela vai defender os nossos valores ou se trair. É o que acontece, né? Isso que acontece. É o que acontece. Então, quando acontece muitas das vezes um plebiscito rodando nas redes sociais para você assinar, no título está escrito bem assim, plebiscito contra o aborto. Quando chega lá no Senado, o cara que fez o plebiscito vai estar lá, o plebiscito a favor do aborto. Ele que vai aprovar. Fica até mais fácil para chantagear o cara que você levantou, que disse que ia lutar contra o aborto. Parlamentares queriam esse plebiscito, organizações dos parlamentares queriam esse plebiscito, e você entrou, porque o povo lhe colocou lá dentro, dizendo que você ia lutar contra o aborto. Aí eu chego para ti com um plebiscito aqui de tanta assinatura. Não, assim, isso é tudo falso. Aí tu pega o dado do cara na rede social, procura um só. Mano, você votou contra ou a favor do plebiscito? Aí o cara vai falar, votei a favor. Mas aqui apareceu contra. Aí temos aí milhões de assinaturas. Tu vai conseguir fazer isso com todo mundo?
tu vai ver que aquela pessoa é real. Mesmo ela dizendo não. Aí, mas não, cara. Será que essa rede social aqui é real? Procura, levanta o dado dele aí. Tudo real. Como que esse cara vai dizendo que falou não e aí está dizendo que sim? Mas a pessoa não consegue se atentar que o poder manda o povo através do seu representante. Aí o sistema vai enganando todo mundo, cara. O sistema vai enganando todo mundo. E o interessante é que o sistema, como diz, enganando todo mundo, que nós tivemos aí o 7 de setembro, né? E vocês observaram que o 7 de setembro de 2022, né? Do lado como estava, e do outro lado de 2023 como estava. Perguntaram sobre isso. Cadê a outra metade? Me perguntaram sobre isso. Se realmente Essa aí eu vou responder. ganhou, cadê a metade que estava desse lado? Eu vou te responder. O cara me perguntou, ao seu? No Facebook. Não, no corre. Ao seu, vocês falam que a urna, ela foi fraudada. E vocês mostram esse número aí que o Bolsonaro traz, uma arrebata multidões. E vocês falam que o Lula não tem multidão nenhuma. Como que essas urnas são fraudáveis se foi todos os deputados de direito que vocês colocaram foram eleitos? 2018 e a 2022. É aí que vem a minha dúvida. Porque se eu fosse dono da urna, que nem o hacker de Araraquara que falou que o dono da urna tem a capacidade de burlar o sistema, é aí que vem a minha dúvida. Que se eu fosse o dono da urna, eu modificaria apenas uma carteira, que é que tem a capacidade de sancionar a lei. No caso da presidencial, né? Deixa os outros se eleger. Porque se eu modificar para ninguém ser eleito, o que vai acontecer? Vai ter uma confirmação do que a situação é real. Então, real. vamos lá, vamos fazer o seguinte. A estratégia é o seguinte, eu dono da urna. Eu modifico aqui a carteira presidencial. Mas acontece mesmo assim, dá para perceber. E deu para perceber, só que ninguém se atentou, né? Só não vê quem não quer. Você atentou, pô, o cara tá... Eu tenho milhões de vídeos aqui no meu WhatsApp que eu montei os grupos, quando começou a chegar, eu pedi, mandem pra mim que eu vou salvar. Pessoas que disseram bem assim, meu parente já morreu e voltou. Meu parente já morreu, mas agora eu tô falando já ali dentro mesmo do sistema. Morreu e justamente voltou. os apoiadores lá, de candidato e tal, aí olha só. puxava. Aí no meu pensamento, tá, essa pessoa me perguntou isso, eu falei assim, cara, é o seguinte, eu tenho que explicar, né? Eu penso assim, que se eu tivesse poder de modificar, eu modificaria só o presidente, porque ele tem o poder de sancionar. Por mais que o Congresso, por exemplo, tem que passar pelo presidente. Falta só 5 minutos. E o restante que entrar, que é senador, deputado, a gente vai comprando, vai chantageando. Eu sou um testemunho disso aí, Alceu, que na hora que eu fui votar lá, que não pode levar celular, né? Tem que deixar para não mostrar o que acontece. Aí na hora que eu digitei lá os meus eleitores, né? O candidato, aliás, que eu votei, rapaz, a máquina lá ela travou. Eu automaticamente, ei, a máquina aqui travou aqui, ó. Aí a moça saiu de lá, quando ela chegou lá, funcionou. Aí eu digitei, esse voto não foi sancionado na urna. Entrou um outro. Entendeu? Aí eu peguei com essa dúvida aí, fui no TSE aqui do Amazonas. Eu fui lá procurar a minha boletim de urna. Aí eu já sabia o esquema. Porque falou, a gente não dá para o boletim de urna aqui. Por quê? Eu só quero saber se eu votei, eu até tirei uma brincadeira, se eu votei no meu presidente, o Lula. Eu votei nele, mas eu quero saber se meu voto foi para ele. Só para tentar ver se pegava, entendeu? Mas ele disse, não, ninguém dava, não pode mais pegar não sei o que. Ah, eu entendo. É porque tá sendo feito aí um levantamento que ninguém pode ter mais a ideia de quem votou. Eu sei muito bem quem está fazendo isso. E tem 4 câmeras aqui que tá me filmando. Eu só quero vir atrás do meu direito. Eu falei, lá no TSE, aqui em Manaus. Eu falei, inclusive o Rafinha foi comigo. Até o Rafinha foi comigo. Né? Então, não me deram o boletim de urna. Mas na hora que eu voltei lá, deu um piripapo lá, viu? Então, a minha, assim, observando o que aconteceu, eu penso comigo assim, eu não posso dizer que as urnas são fraudáveis. O general Paulo Sérgio falou que não, eu vou falar. Então, mas a minha observação do fato é esse. Porque se o Bolsonaro arrastava multidões na rua, e Lula não, e ele perde, né? A única convicção que dá é que, olha só, quando se trata da transparência, que eu digo que só por ele já dava para afastar ele, o ministro, né? Tem que ser transparente. Então, se ele não dá o bilhetinho pro cara,
É porque ele não quer fazer a prova dos 9. Bandido mesmo não quer. Então a gente já fica com dúvida. Então quando você olha para números e vê um bandão, um camarada com um bandão e o outro com meio gato pingado, ainda puxando carroça, a gente fica na condição de duvidoso. Aí o cara vem me questionar, mas aí os deputados e senadores, é claro que não vão mudar. Vai, nem dúvida existe. Deputados e senadores, claro que não vão mudar. Vai ficar muito escancarado. Dúvida não existe, mas existe covardia mesmo. E conivência. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui sobre alinhamento político em Manaus. Eu vou colocar no rodapé do vídeo um link do meu grupo de WhatsApp. Não sei se soltaram eu. Se soltar. Quem quiser entrar no nosso. A gente vai trabalhar para 2024 a pedido de 25. Pode ser. É um blefe que eu estou falando aqui. Foram a pedido de 5.500 pessoas que me optaram para cumprir essa missão de montar esses grupos. Então a gente vai organizar. No nosso grupo de WhatsApp tem pessoas que estão puxando sardinha para um vereador, outro puxa para outro, um puxa para o lado, outro puxa para outro. Eu vou logo cantar pedra. A gente vai levantar o nome de vereadores de Manaus pela direita e a gente vai levantar cada um conforme suas votações. Em prol de Manaus. A gente sabe quem são os vereadores aí que jogaram pro lado do prefeito. O prefeito não é de direita, entendeu? O prefeito fecha ali com o Eduardo Braga, que é cacique da política amazonense. Todo mundo lembra que o senador Omar Aziz, que hoje votou a favor do Dino, não levou a sério a CPI lá da Covid, acabou em pizza, não deu em nada. E a todo momento chamando nós patriotas que estão na frente de quartéis de terroristas. Mais ou menos assim, entendeu? Sempre esnobando a gente. Então, se o movimento Manaus, movimento patriota, Manaus patriota, movimento Manaus, Amazonas patriota, quiser dar resultado, o caminho é esse. É se organizar. Procurem ter empatia. Procurem ter, para vocês alinhar um pensamento de direita, coerente, procurem ter bom senso nos grupos. Evite estar falando de futebol, evite estar falando de política mesmo, política normal, porque quando nós líderes de grupo se organizar, a gente vai sentar todos juntos e vai ver isso, fulano aqui fez isso, pela votação dele, a gente vai saber quem é ele. A gente elege o que é correto. Entendeu? Tem novatos, tem pessoas que estão querendo entrar para a política agora, que estão com a gente no movimento há muito tempo, tem muitos deles que estão sendo exonerados agora, colegas meus do quartel, que vão se exonerar, vão pedir para sair, sargento, sub, vão pedir para sair para entrar para a política. Entendeu? Então essas pessoas são novas na política, a gente vai falar o nome deles lá pro mês de, acho que fevereiro só. Se fosse velho, acho que não entrar. Entendeu? Então, general. Então o caminho é esse. Enquanto a nossa Constituição for essa, e os nossos meios estiverem batendo, o caminho vai ser esse. Para quem pensa assim, eu quero expulsar esses comunistas na base da bicuda, 2 minutos. Preste atenção. Você vai. Vamos supor assim, você só sabe que o Brasil está a caminho do comunismo porque alguém falou. Porque se ninguém tivesse falado, você ia fazer alguma coisa. Então, se você se deu conta que agora, em 2023, o Brasil está acordando com o que é política, então o caminho é esse. Porque se não fosse, a própria esquerda que já está no poder não estaria fazendo isso. Levantar parlamentares e comprar parlamentares de direita. Nós de direita no Brasil inteiro somos fortes e somos grandes. Em 2018, o que a gente falou aqui em Manaus? Que nós iríamos levantar senadores e deputados de direita do Congresso e Senado. Nós levantamos, eles cagaram o pau, se venderam, falaram mal do Bolsonaro e nenhum foi reeleito. Como é que é o nome dos caras lá? Alexandre, Joyce, aquele oportunista lá de São Paulo, o calcinha apertada, Kika Calgueire, Marcos Frota, uma moçada. Então, Se a gente teve essa força para levantar esse pessoal e tiramos ele, é porque a direita está se acordando. A direita está se acordando. Então, o que acontece? Observem que nós temos muitos que
fizeram mesmo que essas pessoas aí que nós De 2018, as Vamos pessoas que tirar agora. de 2018, as pessoas que Vamos tirar. traíram, nós tiramos. Não tem vez, não. 2026 nós vamos tirar também, porque nós de direito temos que estar atentos a isso. Se o ministro Dino passar para o Supremo Tribunal, é porque eu faço da minha fala a fala do senador Magno Malta, que falou: o Senado e o Congresso está de quatro o judiciário, porque aqui nós somos minoria. Tá de joelho. Então, se a direita quer ser forte, ocupe os espaços que tem que ser ocupado. E- Talvez você se julgue, você que esteja me assistindo em algum lugar, Rapaz, sério. Eu você se sei. julgue bem assim. Como que um camarada que não faz nada, Vou te dar 2 minutos, 3. vamos lá, um camarada que não faz nada na política, a gente sabe que ele comete crime de rachadinha, comete crime de extorsão, desvio de dinheiro, lavagem. Como é que esse cara se reelege? Entendeu? Eu fico me perguntando às vezes de tanta gente de esquerda que está no poder porque falta voluntário. É. E outra, a esquerda por 30 anos, mais velho do que eu, por mais tempo do que eu, trabalhou o quê? Que a classe política deve ser colocada em descrédito. Enquanto você, cidadão de bem, fica pensando que não se envolve com política, por isso ou por aquilo, que política é ladrão, é aquilo, você vai pagar no alimento mais caro, na gasolina mais caro, seu filho vai passar necessidade, você vai ficar dependendo de Bolsa Família, Bolsa daquilo, podendo ter o seu empresa, o próprio negócio. O que está acontecendo? Ei, Alceu. É uma Rápido, tese aqui, ó. rápido. O Supremo Tribunal, quando você levanta contra ele, não põe uma multa de 100 mil reais, né? E lá vai. Então, se fizesse assim para um candidato que entrasse em qualquer partido, se ele se vendesse, não era para Tomar dele. aplicar uma multa nele, não? Se você trair o partido, se você pular o barco, você ia pagar uma multa. Aqui. Tomara que eu tenha certo. Ah, O senhor é de esquerda, ah, aquele Supremo ali, eu sou o Supremo, o senhor tem alinhamento com a esquerda. Isso é só uma ilustração, tá, gente? certo. Só um exemplo. Se o senhor cometer alguma cagação de pau, o senhor não vai pro Supremo ali. Não, tá, entendi. Entendeu? Chama-se o rabo preso. Rabo preso, vou fazer Toda nada. vez que tiver uma votação importante, Eu acho que aconteceu isso, né? você vai fazer o quê? Você vai votar conforme ele pede, ou conforme um poder paralelo. Se ele tem a capacidade de resolver meus problemas, né? É o que Pra acontece. que eu vou preso Ainda se eu por tenho minha cima, liberdade e ganho meu salário? Ainda por cima, ainda me faz uma promessa, me dá alguma coisa. Pronto. É a sua liberdade. De verdade. Só, Minha gente. só o de ir e vir pra casa, só de ir e vir pra casa, de ver seus filhos, é a liberdade do De processo. verdade. Infelizmente acabou. O assunto é bom, é polêmico, temos muita coisa para conversar. Nos vemos na próxima quarta-feira, como dizia o Batman, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Na verdade, em todas as plataformas, Facebook, Twitter, etc. E o Jair, Estaremos presentes uma próxima live, né, para debater alguns assuntos também relacionados ao nosso cenário político. Vamos rever aqui um dia para trazer uma polêmica na aqui. próxima segunda-feira nós temos uma live com o irmão Jair. Só uma coisa. Só uma observação aqui. Que eu falei sobre ser militante bolsonarista. Presta atenção, pessoal. Sejamos militantes de Bolsonaro. Ser bolsonarista é lei. É lei. Só Hoje, que sejamos mais patriota. Patriota pela Constituição. A direita vai errar menos. A direita vai errar menos, vai ser grande. Grande, a ponto de conseguir se articular e colocar pessoas direitas no poder. Convênios com a palavra até a palavra Beleza? de Deus. Eu não estou falando que ser militante é um problema. Sejamos mais patriotas. Temos como norte a Constituição. Não tenhamos políticos corruptos como de estimação. Ou político de estimação, como muitos dizem por aí. Como os militantes de esquerda, né? Que não importa que o político dele rouba ou isso aquilo, mas ele fez. Isso não existe. Não existe. Isso é amenizar, é minimizar a desonestidade. Mas Campos, você tem alguma rede social para as pessoas seguir? Pessoal, reforçando aí, Alceu Campos, Instagram, Facebook, Quai, TikTok também. Tá E bom. YouTube. Eu vou colocar nessa live abaixo esses links dessas redes sociais para vocês seguirem, tá bom? Até a próxima vez, até a próxima quarta-feira. Obrigado. Tchau. Boa noite.
Tchau, tchau, boa noite, até mais. Produção. Vamos colocar. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade.